Então, beleza, vamos lá, vamos dar uma resumida aqui, uma revisada em sais, porque são sais de extrema importância, tá? O prof já está revisando justamente porque eles caem bastante e porque eu preciso que vocês saibam de algumas reações que vão acontecer e o porquê que esses sais eles são importantes, tá? Porque assim, não só basta a gente tipo tá decorando, sem a gente de fato entender o porquê que esse negócio ele de fato vai ser usado no nosso dia a dia, né? A gente precisa entender a aplicação daquilo ali, já que a gente sabe que o Enem gosta, nem ama coisas de aplicação do dia a dia. Então vamos lá, olha, revisando os sais, vamos lá. Qual é, eita meu Deus do céu, sais, qual é a, o conceito químico de sal mesmo que a gente falou na semana passada? O que é sal, gente? O que são sais? Como é que eu defino quimicamente sal? Um sal. Um É sal, ele é só... uma ele é- base mais um ácido. no caso, ele é o produto, ó, ele é o produto da reação de neutralização, não é isso? Neutralização, correto? E aí essa neutralização ela pode ser de um ácido e de uma base. Só que ainda mais específico, gente, lembrem-se, sais são compostos, preste atenção, são compostos em que você vai ter pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de quê? Paga menos. Muito bem, tá vendo? Porque se você tem ali, Verinha, por exemplo, um elemento que você vai ter só um cátion e esse cátion é H+, acabou, você não vai ter um sal, você na verdade vai ter o quê, gente? Um ácido, né? Um ácido, perfeito, Verinha. A mesma coisa se você tivesse outro elemento, outra substância lá, outro composto, se o ânion, o único ânion que você tivesse fosse a hidroxila, isso aí seria uma base, beleza? Então, o sal é isso, é o produto da reação, é um dos produtos da reação de neutralização. Mais especificamente, aquele que você vai ter pelo menos um cátion e um ânion, que seja diferente de H+, e hidroxila. Beleza? Aí vamos lá para a gente poder falar sobre os sais mais importantes, que eu acabei não comentando com vocês na semana passada. Mas vejam só, o primeiro sal mais importante, inclusive, gente, só são dois, tá? O primeiro sal mais importante que eu preciso que vocês lembrem, preciso que vocês façam o resumo bonitinho, do jeito que vocês gostam, preguem na parede e repitam aquilo ali religiosamente todos os dias. Certo, Jéssica? O primeiro sal é o calcário. Gente, calcário tem como fórmula química o CaCO3. Calcário, gente, no nosso contexto, né, no dia a dia, ele é chamado, ele é conhecido por mármore. Todo mundo já ouviu falar de mármore? A pedra mármore? Sim. Sim, né, que a gente faz o balcão, faz pia, a poxa toda. Pronto. A mármore, ela é constituída quase que majoritariamente por calcário. A mármore, ela não só tem calcário não, tá? É porque o calcário é boa parte da sua constituição. Aí a gente chama de maneira popular o calcário de mármore. Beleza? Mas o nome desse sal, qual é que vai ser o nome dele? Formal, o nome químico dele, aqui é o nome no dia a dia, mármore. Carbonato de cálcio. Muito bem, ele é chamado de carbonato de cálcio. Então, ó, o carbonato de cálcio, ele é conhecido como calcário ou também como mármore, beleza? Porque ele constitui. Aí vamos lá, por que é que o calcário ele é tão importante para a gente? Porque ele vai ser a matéria-prima feitosa de boa parte das coisas que constituem a natureza. Por exemplo, o calcário, ele constitui, ou seja, ele forma o que a gente chama de conchas. Sabe as conchas dos artrópodes? Vocês lembram, né? As conchas, pronto. Aquelas conchas ali, a maioria, ou seja, a maioria não, todas elas são constituídas por mármore, ou seja, de calcário, de carbonato de cálcio, certo? David, inclusive, tu vai ver agora o porquê que certos problemas ambientais afetam tanto a vida marinha.
Guarda aí, viu? Que o calcário, o carbonato de cálcio, é um sal, vai constituir as conchas dos animais. Outra coisa também, gente, o calcário ele constitui o que a gente chama de estalactites. Estalactites. Todo mundo conhece estalactites? Lembra É aí. aquelas pedras pontudas em caverna, né? Muito bem, perfeito. É isso mesmo. Que você vê no teto, né? Você vê uma caverna assim, ó, ela tem o teto, aí ela tem umas pontas assim, ó, umas rochas assim, tá vendo, ó? Assim, ó. Isso daqui são estalactites, viu, ó? Estalactites. As estalactites, gente, são formadas por calcário, ou seja, por carbonato de cálcio. Isso aqui é estalactites. Cuidado para não confundir com o segundo, que vão ser as estalagmites. Estalagmites. Sabe qual é a diferença, gente, entre estalactites e estalagmites? Porque estalagmites estão no teto. São essas pontas, também são essas rochas pontudas que se desenvolvem no teto. As estalagmites estão no solo, no chão. É a mesma coisa. A diferença é porque um está na parte de cima, outro está na parte de baixo. Para a galera não ficar perdida, deixa eu botar aqui, ó, estalactite, para todo mundo ver, porque eu sei que tem gente que não assistiu, nunca assistiu filme, nunca assistiu desenhos que trabalham com isso aqui. Eu mesmo lembro por conta dos desenhos, só isso, tá? Deixa eu botar aqui, ó, para vocês verem. Ó, deixa eu puxar para cá que eu consigo dar zoom. Ó, estão vendo aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê, gente? Estalactite. Muito bem, tá vendo? Estalactites. Perfeito. Aí, Caverna do Dragão, é isso mesmo. Agora, se ele tivesse na parte, pronto, ó. Cadê, meu Deus? Deixa eu botar aqui. Pronto. Beleza. Tá vendo aqui, gente? Ó. Se tá em cima, estalactites. Se tá embaixo, estalagmite. Mas é a mesma coisa, tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que essas coisinhas aqui são compostas única e exclusivamente de calcário, beleza? E eu amava, inclusive, o David. Amava demais. Minecraft Eu tem só também. lembro das fotos da Chapada Diamantina, que tem umas cavernas assim, que tem isso. Muito perfeito. Pronto, muito bem. Você foi cirúrgica, entendeu? É isso mesmo. Perfeito. Aí, ó, além disso, gente, o calcário, que é o carbonato de cálcio, ele vai constituir os corais. Os corais estão aonde mesmo? No mar. No mar. Muito bem. Então, aqueles corais são constituídos quase que majoritariamente de calcário, de carbonato de cálcio, certo? Além disso, sabe onde é que a gente tem calcário? A gente tem muito calcário. Ai, meu Deus, cadê? A gente tem muito calcário na casca do ovo. Na casca do ovo a gente tem muito calcário. Vocês sabiam disso? É quase que 100% calcário aquilo ali. Por isso que a gente diz, né, que eita, ingerir casca de ovo faz bem, porque tem cálcio, não sei o que, esses negócios a gente ouve, né, dizer, né, falar. É por conta disso, porque ele é constituído de muito, ele tem muito carbonato de cálcio. Aí se quebra, aí separa o cálcio, tá vendo? Que vai para o nosso corpo. Beleza? Então, a casca de ovo. E além disso, gente, ele é muito importante porque é através do calcário que a gente produz, ó. Então, ele é importante para a produção da cal. Cal, eu acredito que boa parte daqui saiba, né? Que esse cal é aquele pó branco que a galera usa para pintar, né? Que inclusive ele é matéria-prima do gesso, o gesso que a gente usa, né? Ele é matéria-prima. Aí esse cal ele sai justamente do calcário, que é do carbonato de cálcio. Agora, vamos lá, a gente falou, né? Calcário, carbonato de cálcio. Aí, comercialmente, ele é chamado de mármore, ele constitui conchas de animais, estalactites, que são essas rochas que estão nos tetos, que estão no teto de algumas cavernas, estalagmites, que também vão ser essas rochas, só que essas rochas vão estar na parte do chão. Nós temos também, nós sabemos também que o calcário constitui os corais, que estão no mar.
casca de ovo também, produção de cal, mas vamos lá, a gente está falando sobre a constituição dele, certo? Ou seja, sobre a importância dele para a natureza. Mas o calcário, ele não é perfeito. Por quê? Porque nós temos algumas reações que eu vou chamar aqui, gente, que são reações importantes. Ó, reações importantes que a gente precisa lembrar. Veja só, se eu pego, gente, o calcário, ó, eu pego o calcário, que é o CaCO3, junto esse calcário aqui com 2H+, vamos lá, agora eu quero que vocês relembrem das aulas anteriores. Quando eu pego alguma coisa e eu reajo ele com H+, eu quero dizer que eu estou reagindo aquilo ali com o quê? O que é que o H+ vai representar? Um O ácido. ácido, né? Um ácido, perfeito, gente, isso mesmo. Então, eu estou pegando esse calcário, estou colocando ele em contato com o ácido. Olha o que é que vai acontecer, gente. Acontece isso daqui, ó. Um rompimento. Esse calcário, ele vai se quebrar basicamente em íon de cálcio, água e CO2. Ou seja, a gente está pegando, se liguem, a gente está pegando uma coisa sólida e está transformando em coisas que são líquidas e gasosas. Vem cá, isso é bom ou ruim? Isso significa que a gente está fazendo ou desfazendo aquilo? Desfazendo, né? Desfazendo. Muito bem, Verinha, é isso, tá vendo? Inclusive, a gente diz assim, ó, anotem no caderninho de vocês aí, tá? Que o calcário, ele é sensível a ácidos. Ou seja, se você tem uma pia que ela é feita de mármore, não limpa essa criatura com coisas que são ácidas, principalmente coisas ácidas que têm um pH muito baixo. Deu para entender isso? Por quê? Porque quando eu coloco o calcário em contato com um ácido, eu vou até puxar isso aqui e representar para vocês, colocar que esse H+ está dizendo que é um ácido, poderia ser qualquer ácido, orgânico ou inorgânico, eu vou quebrar esse calcário. Eu vou transformar ele em íon de cálcio, água e CO2. A galera que estuda história sabe muito bem que, principalmente na Europa, boa parte daquelas esculturas que estão na parte externa, são aquelas esculturas de rua, né? Elas eram criadas, constituídas, em sua grande maioria, de mármore. Mas aí o que era que acontecia, principalmente no processo de indústria, após o processo de industrialização? A chuva acabava ficando mais ácida, né? Tanto que a gente teve na Inglaterra, né, muitos casos de chuvas ácidas, extremamente ácidas. Então, quando essas chuvas, elas atingiam essas esculturas, as esculturas, elas pareciam que estavam fervendo. E elas simplesmente se derretiam, se deteriorava completamente. Por quê? Porque agora a gente sabe que calcário é sensível a ácidos. E aí, essa aparência, né? Tipo assim, essa aparência mesmo, né? De que estava fervendo, é porque a gente tinha a liberação de muito CO2. Veja, quando você pega uma vitamina C, você bota essa vitamina C na água, ela não começa a ferver, ferver. Pronto, aquela efervescência vem por conta do CO2. Então, se nesse sentido, se na vitamina C, quando libera CO2, começar a espumar e parecer que está fervendo, o calcário é do mesmo jeito, pô, parece que está fervendo. Aí David falou, por isso reagentes ácidos fazem mal à vida marinha, praticamente decompõem os seres marinhos perfeitamente. Então, David, o que é que acontece? Quando a gente, vejam só, gente, isso aqui você precisa entender legal, tá? Então, quando você incentiva o uso de combustíveis fósseis, você está mandando para a atmosfera óxidos que nós iremos aprender hoje, certo? Porque essa parte de química inorgânica, ela ela anda de mãos dadas com a química ambiental.
Aí veja, então, quando você incentiva o uso de combustíveis fósseis, você está liberando substâncias, mais especificamente óxidos, que vão encontrar lá na atmosfera as nuvens. As nuvens são compostas majoritariamente pelo quê que eu falei para vocês naquele dia? As nuvens, gente, Tem ácido, né? no caso, tem água, né, isso, velhinho? Água, Ela é Água. constituída água, Sim, água. perfeito. E aí, quando ela encontra algumas substâncias, essas substâncias vão se transformar em ácidos. E aí é o momento que você tem a acidificação da chuva, ou seja, as chuvas ácidas. Essa chuva ácida vai atingir os corpos hídricos, rios, mares, oceanos, lençóis freáticos, e aí o que você vai fazer é uma acidificação. E aí tem um processo que vocês estudam em biologia, que é a acidificação de quê? Do solo? Não, acidificação dos oceanos. Que aí você tem o processo de Branqueamento de coral, não é isso? perfeita, Amandinha, muito bem. Aí por que é que essa chuva ácida, essa acidificação do oceano, dos oceanos, é tão prejudicial para os corais e para os animais? Porque Porque a muda gente o sabe. pH da água, não é isso? Isso, perfeito. E a gente sabe que tanto os corais quanto os animais, no caso, as conchas dos animais, são compostas, são constituídas majoritariamente, ó, de calcário. Se ligaram nisso aqui? Por isso que é tão prejudicial. Diz aí se deu para entender isso. Deu mesmo, gente, certeza, né? Muito bem, porque eu preciso que vocês peguem bem essas conexões para a próxima vez que a gente precisar, tá? Mas vejam, a gente não só tem essa reação importante, ou seja, não é só a reação desse calcário com ácido que é importante. Nós temos outra, que é essa daqui, ó. Nós pegamos o calcário, que é o CaCO3, e nós colocamos ele nisso daqui, ó. Que eu vou explicar para vocês já já o que é que significa isso, tá? Quando você pega uma reação química, coloca em cima de uma setinha esse delta, esse triângulozinho. A gente vai ter constituindo isso daqui, ó. CaO mais CO2. Primeira coisa, vamos lá para a gente explicar por partes. Esse delta significa calor, ou seja, o que eu estou fazendo com esse calcário é queimando ele. Então, veja, quando a gente pega aquelas estalactites, que são aquelas rochas que são constituídas por calcário, David, quando a gente queima esse calcário, a gente vai ter a liberação de CO2, sempre, até porque você teve aqui uma combustão, é normal, é natural, certo? E você ainda vai ter isso daqui, ó, o óxido de cálcio, que sabe o que é que vai ser isso aqui, gente? Ó, isso aqui vai ser o que a gente chama de cal virgem. Ó, cal virgem. Que agora sim, Lissa, agora sim, a gente usa a cal virgem para fazer o processo de quê no solo, Lissa? Os caras usam cal virgem. Calagem. Calagem. Aí a gente faz calagem para quê, Gil? Para deixar o solo menos ácido. Muito bem, tá vendo? Para deixar o solo menos ácido. E faz sentido, sabe por quê? Porque, vem cá, se o calcário ele reage com ácido, é porque o calcário ele tem um caráter o quê? Qual é o caráter? Básico. Básico. Aí o que é que a gente faz? A gente pega esse calcário, meio que refina ele, literalmente, removendo o CO2 e deixando apenas essa cal virgem. Porque aí eu pego essa cal virgem, que ela tá em pó, bem fininho, e saio distribuindo no solo para fazer calagem. E sabe por que é bom essa cal virgem? Porque, gente, ela é a base mais barata. Claro, eu sei que ela é um óxido, calma, mas ela reage, ela vai se comportar como uma base, viu? Se liguem nisso. Ela é a base mais barata que a gente tem no mercado, certo? Ela é a base mais barata que a gente tem no mercado. Por isso que na agricultura ela é muito usada. E não só isso, viu, David? Não só isso, viu, Milk? Esse calcário, essa cal virgem ainda é utilizada na produção de cimento, de argamassa, de rejunte. A gente pega uma coisa, ó, da natureza e ela serve, gente, justamente para que esses produtos, né, esses materiais, eles tenham esse poder de colagem, certo?
Então, se você pega um cimento que usou pouca cal virgem, você vai ver que esse cimento ele é bem mais fraco. Ele não tem uma resistência muito grande, não tem esse poder, tipo, de colar as coisas. Captaram? Deu para entender? Isso sim ou não? Muito bem. Principalmente fazer a relação com o dia a dia, tá? Com a química ambiental. Tem que se ligar nisso. E, por último, nós temos aqui o segundo mais importante, que é um que a gente usa no dia a dia, que é o bicarbonato de sódio. Ó, bicarbonato de sódio. Gente, aqui vale a pena decorar a fórmula química dele, viu? Que é o NaHCO3. Tá vendo? Isso aqui vai ser o bicarbonato de sódio. Vale muito a pena, gente, dar uma decorada, viu? Nessa formulazinha aqui. Beleza? Sim, demais a gente vai aprender agora, Amandinha, o porquê, fica a dica muito bem, porque vejam, gente, o bicarbonato de sódio, ele é usado no nosso dia a dia como? Por quê? Porque ele tem ação desodorante, é a primeira coisa, desodorante. Vocês podem perceber o quê? Vocês vão perceber que quase todos os desodorantes que você pegar, sobretudo desodorantes rolões e em creme, vocês vão perceber que na composição deles vai ter bicarbonato de sódio. Inclusive, a galera que cria pet, principalmente cachorro, né? É muito legal, gente, vocês lavarem os paninhos que esses cachorros, e até o próprio lugar que esses cachorros, que esses pets ficam, com bicarbonato de sódio, que o bicarbonato de sódio vai fazer sumir aquele mau cheiro. Sabe, às vezes, quando a gente tem um cachorro de rua, a gente vê um cachorrinho de rua lá, que ele fica deitado por muito tempo, aí quando chove, aí sobra aquele mau cheiro, que a gente até chama de, aqui na Bahia, pelo menos, a gente chama de fedor de rabuge. Eu acho que a galera já ouviu falar, né? O que a gente pode fazer para tirar aquilo é pegar um pouquinho, Amanda, de água com bicarbonato de sódio e jogar. Só isso, a gente faz isso, acabou. Já sai aquele fedor. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio tem poder desodorante. Pois é, Gabizinho. Inclusive, sabe o que é que pode fazer ainda? Pegar um bicarbonatozinho de sódio, dissolver na água, botar em um borrifador, aquelas bombinhas, e você ficar sempre bombeando aonde o pet fica. Porque aí não fica com mau cheiro. Banheiro do mesmo jeito. Pode fazer, Gabizinha. Banheiro do mesmo jeito. Banheirinho às vezes fica com um cheirinho ruim. Dá uma lavadinha com bicarbonato de sódio, também é muito bom. É bom, viu, Gabizinho? É bom porque, assim, não dá alergia, enfim, é um produto legal, sabe? Bom, claro, não sei, a gente vai pegar o bicarbonato de sódio com água e vai jogar direto no pet, mas a gente joga ali onde ele tá. Limpa os lugares que ele fica, é impecável. Certinho? Então, ele é usado, ele tem poder, ele tem ação desodorante, ele tem também, presta atenção, ele é usado como antiácido, inclusive a galera que já bebeu no Guaraná, pode olhar depois, o Sorrisal também, pode olhar depois, lá na composição, vocês vão ver que ele é antiácido, ele vai ser um dos principais ingredientes. Diga aí, Amandinha. Fabrício, eu não sei se é pertinente a pergunta. Eu misturei com água sanitária. E aí, menino, a sandália ficou toda verde. A sandália branca. Aí eu só queria saber mesmo o que aconteceu. Pronto, Amandinha, porque ali eu acredito que quando você pegou esse bicarbonato de sódio e juntou com água sanitária, tem que lembrar que a água sanitária, ela vai ser um sal que ela vai vir de um ácido muito, muito fraquinho. Então, você vai ter ali, tipo, uma alcalinidade. Aí você pegou uma coisa alcalina, juntou com outra, e aí possa ser que alguns compostos lá deles dois, tenham reagido e reagiram com o composto da sua sandália. Menina, imagina se fosse no teu pé, que eles estão ficando. Mas, menino, porque, na verdade, mesmo que seja alcalino com alcalino, pode haver troca de íons, sabe? Aí você pode ter formado uma outra substância. Certinho? Pronto, daqui a pouco eu volto, viu, Jéssica? Lá em cima, não se preocupe não, viu? Eu volto já, subo já pra tu. Então, veja, ó, bicarbonato de sódio, Verinha, tem ação desodorante, inclusive, vocês sabiam que bicarbonato de sódio é usado em carne? Tem alguns, olha só, alguns açougues pegam as carnes que estão podres, aí botam bicarbonato de sódio nessa carne podre.
aí a carne não parece ficar mais podre. Inclusive, cuidado quando vocês forem comprar, tá? Tem que olhar a cor da carne. Se a carne tiver vermelha demais, assim, tipo, fora do normal, é porque tem quase ali, quase 100% de chance do cara ter botado bicarbonato de sódio, que a galera usa para poder dar uma maquiada na carne podre, viu? Tem que tomar cuidado, certo? Inclusive, tem até uns casos, depois vejam lá, de umas carnes. Vocês lembram na época da enchente do Rio Grande do Sul? Vocês lembram, né, da Sim. última enchente? Pronto. Lá acabou se perdendo muita carne. Aí o que foi que os caras fizeram? Eles pegaram as carnes que eram para ser jogada fora, porque elas tinham sido contaminadas, e aí elas acabaram apodrecendo. Aí a carne, quando apodrece, a galera que tá ligada é que ela fica meio verde, né? Carne de boi, carne vermelha, quando apodrece, ela fica esverdeada. Aí foi o que os caras fizeram. Os caras botaram bicarbonato de sódio e venderam principalmente para o estado do Rio de Janeiro. Aí teve até uma investigação da Polícia Federal e tal, por conta disso. Inclusive, isso daí pode cair no Enem. Eles podem perguntar para vocês qual foi a substância que eles usaram. Às vezes vão dizer que foi bicarbonato de sódio. Tem grande chance de ter sido bicarbonato de sódio, porque ele tem poder desodorante e poder clareador também. Certo? Até porque ele é antiácido. A gente tem que lembrar que as bactérias, elas produzem substâncias que são ácidas, né? Todo mundo sabe disso, né? Que uma cultura de bactéria, boa parte das bactérias, elas se reproduzem melhor em ambientes que estão ácidos. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, né? Massa. Aí quando você bota o bicarbonato de sódio, fica antiácido. Então você faz com que as bactérias que estão lá, elas parem de se reproduzir. Ó, a Jéssica falou assim, ele fica como um vermelho vinho quando coloca bicarbonato, justo. Porque ela fica um vermelho, gente, inclusive bem bonito, tá? Muito bonito. Que é atrativo para os olhos, só não é saudável, tem que tomar cuidado. Então, desodorante, antiácido, ainda, gente, o bicarbonato de sódio, não sei se vocês sabem, mas é o principal componente do fermento químico que a gente usa para fazer o nosso bolinho. Ó, fermento químico. Vocês sabiam disso? O fermento químico é, na verdade, bicarbonato de sódio. É bicarbonato de sódio aquilo ali. É claro, a gente tem outros sais lá juntos, mas em grande maioria das vezes é bicarbonato de Ô, sódio. Tanto Fabrício, hoje, diga aí. então se faltar fermento, eu posso botar só o bicarbonato para tentar salvar a receita. Como é, Gil? Se faltar fermento, eu posso botar só o bicarbonato para salvar a receita. Pode sim, Gil. Não Pode usar. acredito. Pode botar bicarbonato de sódio, é do mesmo jeito. Isso, aí você vai só dosar um pouquinho menos, porque ele é mais salgadinho, um pouquinho, sabe? Mas você pode botar, certo? Pode usar, tranquilamente. Beleza? Pode usar tanto, Gil. Se o bolo for de chocolate, é até interessante você botar o bicarbonato de sódio, porque até a cor do bolo fica mais viva, tá? Fica bem pretinho, bem Tô chocolatado. chocada, gente. Tô É, descobrindo cada coisa. Já descobri do leite. Eu tá fiquei vendo? chocada do leite como é o nome, meu Deus? Com aquela Com base. Soda em cáustica. AOH, que eu esqueci o nome agora. Soda Como é? cáustica. Soda cáustica. Essa daí eu não Aí, superei também, não, Gil. Até aí hoje. agora da carne. Gente, eu não sei não. Vou viver de fotossíntese. É bem isso. Produzir o próprio alimento. Bem isso. Gente, outra coisa que ele é importante, bicarbonato de sódio, para a nossa vida, sabe por quê? Porque ele é a principal substância que garante o tampão do sangue. Gente, tampão do sangue, lembra, viu? Tem a ver com pH, certo, Feitosa? Certo, galera? Isso aqui é o pH do sangue. Lembra que, se você tem um aumento do pH, você tem uma alcalose. Alcalose, o cara morre com facilidade. Se você tem uma queda do pH, você tem uma acidose. O cara também morre com muita facilidade de acidose e alcalose, não é isso? E aí o nosso corpo, ele desenvolve bicarbonato, ele sintetiza bicarbonato de sódio justamente para garantir o tampão do sangue. Beleza? Então, para o Isso que eu tampão ia do sangue... falar, tipo, eu já vi algumas vezes em Grey's Anatomy que as pessoas, aplica bicarbonato de sódio, tipo, na mistura, né? Tipo, de soro. Isso. Perfeito. Quando a pessoa está em Tá com crise de bicarbonato de acidose. sódio baixo, aí vai e aplica. Isso, é isso mesmo, Feitosa. É isso. Eles colocam justamente para caso de acidose. Se você está com acidose grave, por exemplo, aí você vai e aplica bicarbonato de sódio intravenoso, aí você faz com que esse pH suba, ou seja, essa acidez caia.
Certo? Claro, aí tem que tomar cuidado, gente, porque bicarbonato de sódio tem muito sódio. Então ele sobe a pressão pra caramba, viu? Tem que tomar cuidado. Além disso, gente, bicarbonato de sódio ele também é usado como branqueador dental. Vocês sabiam disso? Branqueador dental. Mas cuidado, não vão estar pegando, certo? Dental. Não vão estar pegando aí bicarbonato de sódio e passando nos dentes adoidado, não. Tem que tomar cuidado, viu? Pelo amor de Deus. Porque, gente, é extremamente abrasivo. Só quem usa esse negócio na gente é dentista. O dentista, ele sabe como utilizar, ele sabe a quantidade certa, beleza? Cuidado. Isso gera muita sensibilidade. Então, tem que tomar bastante cuidado. Beleza? Gil, inclusive, a explicação para botar na afta é justamente porque ele é antiácido, né? Então, ele não vai deixar com que as bactérias que estão naquela afta ali, elas se desenvolvam. Né? Mas agora, eu acredito que doa pra caramba, né? É. Eita, Amanda, certo, botava, era? Oi, teve uma época, 2016, assim, que eu vi em algum lugar, em coisa de internet, que melhorava espinha. Menino, já botei isso na cara, misturei e botei na cara, juro, juro, juro. Fazia isso, tipo assim, quase todo dia. Durante um tempo. Amanda do Juro, céu. já botei. E eu crente abafando, né, claro. Aí não, tô aqui fazendo minha skincare, né? Oxe, mas não tô o quê? Arrasando pra caramba. Desde Diga. que o bicarbonato de sódio levando toda a umidade da tua água, não deixando nada. Ave Maria. Mano, porque, ei, tu falou, Amanda, tu foi perfeita, porque sabe qual é o próximo uso do bicarbonato de sódio? Uau. Limpeza no geral. Sabe que ele é excelente para remover gordura? Só não dá cara, né? Porque foi pior. Muito bem, por quê? Porque, Amandinha, ele leva tudo de gordura. Tu não tá entendendo, ele não deixa nada de gordura. Ai, Fabrício, eu vou usar na minha pia agora. E no fogão. Pode usar. Ele não deixa nada de gordura, nada. E pior ainda, se você mistura ele com sabão. É isso que eu ia falar. A mãe misturava com detergente. Pronto, sua mãe é inteligentíssima. Por que ela fazia isso? Inclusive, a gente vai aprender na reação de saponificação. A gente vai entender que para você, quando você faz um sabão, o que você está querendo é deixar aquilo ali com caráter extremamente básico. Aí você pega o bicarbonato de sódio, que é um antiácido, o que você faz é aumentar o efeito o efeito detergente daquilo ali. Tanto, gente, vocês sabiam, vou falar para vocês aqui uma diquinha para vocês, tá? A galera que tá em casa sem shampoo anti-resíduo, vocês podem pegar um pouquinho de shampoo, mesmo que seja shampoo perolado, aí vocês botam um pouquinho, vocês misturam um pouquinho de bicarbonato de sódio. Aí ele vira um shampoo anti-resíduo. Agora, cuidado, porque se usar demais, quebra o cabelo todinho. Porque, como eu tô falando para vocês, ele leva tudo, leva até a alma, viu? Leva até a alma. Não deixa nada de Meu gordura, Deus, nada. minha gente, vamos dar o valor que o bicarbonato de sódio merece, viu? Porque o bicho faz tudo. E é faz barato, tudo. viu? E Barato. Não é, gente. justamente, é isso. É porque as pessoas, elas não sabem disso. Elas não sabem disso, entendeu, gente? Olha, cara, é muito, muito, muito bom mesmo, cara. Muito bom, sério. É simplesmente maravilhoso, gente. Bicarbonato de sódio é muito bom. Sabe quando vocês pegam aquela panela que tá extremamente gordurosa, que você fritou alguma coisa? Cara, você pegar seu detergente, misturar seu detergente com bicarbonato de sódio, você muitas vezes vai precisar passar só uma bucha. Porque vai a gordura inteira embora. Porque o bicarbonato de sódio ele é muito bom para limpeza. Ele é excelente. Dica de ouro também, tá? A galera que gosta de aquecer coisas com peixe ou coisas com um cheiro muito forte em micro-ondas, forno ou guardar isso na geladeira, pode limpar esses eletrodomésticos com água com bicarbonato de sódio, tá? Porque sai aquele fedor todinho. Sabe quando a geladeira de casa, da nossa casa, tá tipo com cheiro de geladeira, que a gente diz, eita, tá com cheiro de geladeira. Não tem esse termo que a gente usa, né? Que é o cheiro de alguma coisa que não tá bom, cara, não tá bom. Você sabe que é uma coisa tá sujinha. Gente,
Eu também, Amanda, nossa, Amanda, eu tenho um ódio tão grande, sério, um ódio tão grande. Como eu Principalmente, congelo comida, velho, Hum. e aí eu descongelo de noite, né? Aí quando eu chegar amanhã, quando eu abro a geladeira, eu quero aquele de almoço. Ai, que ódio, odeio, Mano, sim, é odeio. dois. Amanda, e outra coisa também, Amanda, quando eu compro fruta, aí eu esqueço a fruta. Aí quando eu vou olhar, aí ela, como ela fica muito tempo lá e dá uma estragadinha. Aí aquilo ali, tipo, gente, tem tanta bactéria, aí é que faz com que prolifere, aí fica com esse cheiro de geladeira. Gente, Cebola é um perigo, né? mano, Faz na geladeira, a gente sim, pensa que não, mas enche de bicho aqui dali. Tô é, fora. isso, cebola é muito bom deixar fora, de preferência fora, sempre fora, viu? Mas enfim, gente, pode passar aguinha com bicarbonato de sódio. Você não vai precisar nem de sabão, pô. Não precisa nem de sabão, porque sai o fedor todinho, todinho. Por Deus, sério mesmo. Aí vamos lá, pra gente não se atrasar, porque eu me empolgo muito. Gente, além disso, tem que lembrar, ele é um sal, certo? Bicarbonato de sódio é um sal. E vai ser um sal, vou até botar aqui, ó, de caráter. Vou até botar assim, sal básico. Vocês entendem que é de caráter, viu? É um sal básico. Além de ser sal básico, gente, ele ainda é usado, sabe como o quê? Como pó químico. Ó, aqui eu sei que muita gente vai aprender agora. Ele é o pó químico de extintor de incêndio. Vocês sabiam disso? Ó, já viram um extintor de incêndio que a gente diz assim, que esse extintor de incêndio é um extintor químico. Quando você diz que é químico, é porque lá dentro você não tem água. Sabe o que é que você tem? Você tem bicarbonato de sódio em pó. Aí você pega o bicarbonato e joga em cima do fogo, literalmente, e apaga. Certo? Ele é pó químico para extintor de incêndio. Ele é 1001 funções, literalmente. Agora nós temos aqui, povo, algumas reações importantes com esse bicarbonato, tá? Ó, porque na química o que vale são as reações. Então, falando agora, Feitosa, das reações químicas que são de extrema importância, a primeira vai ser essa daqui, ó. Eu vou pegar o bicarbonato de sódio e vou queimar esse bicarbonato de sódio, ó. Lembra, quando eu quero escrever que eu vou fazer um processo de combustão, ou seja, uma queima, eu boto simplesmente um delta em cima da seta, tá? Aí tem que lembrar, o que o fogo faz, o que o calor faz, Amandinha, é quebrar, é romper ligações. E aí, quando a gente rompe ligação, esse cara vai se tornar isso daqui, ó. Ele se torna Na2CO3. Vem cá, esse Na2CO3, esse cara aqui, ele vai fazer parte de qual função química? Me digam aí. Sal. Muito bem, ele é um sal. Então, ou seja, quando eu queimo o bicarbonato de sódio, eu faço um sal, água e muito, mas muito, muito, muito CO2. É isso. Primeira reação. Eu queimando o bicarbonato de sódio, eu desenvolvo um sal, desenvolvo água e também CO2 como produto. Aí, por isso que eu falei para vocês, cuidado na quantidade de bicarbonato que você coloca, porque realmente, né, mas também não precisa ficar nessa preocupação toda não, porque se for, por exemplo, um bolo, o bolo você vai botar, vai ter bem mais proporção de açúcar do que de sal, é óbvio, né? Mas assim, se pesar a mão demais, por exemplo, vou botar umas 5 colheres de sopa, umas 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, aí vai ficar salgado. Porque quando você aquece o bicarbonato, ele entra, ó, ele se torna um sal, certo? Como seria o nome desse sal aqui, gente? Carbonato de sódio. Muito bem, carbonato de sódio. Ele vira carbonato de sódio. Aí, sabe Agora, por que ainda? Diga aí. esse 2 aí faz alguma diferença? Tipo, bicarbonato de sódio? Não, Gil, faz não, viu? Bi é o outro, né? O Isso, bi é o Bia, muito H. bem. É, Isso, verdade, perdão. certo? Porque, Gil, isso daqui, ó, a gente chama de bicarbonato. Isso aqui é o bicarbonato. Aí, se você botasse isso aqui, viraria o quê, Gil? Bicarbonato de potássio. Perfeito. Se tu botasse isso daqui, ó, se tornaria o quê? Bicarbonato de lítio. Perfeito. Tá vendo? Beleza? Deu pra entender, né? Deu. Pronto. Perfeito. Gil, a gente não disse aqui atrás que ele é usado como pó químico de extintor de incêndio. Foi isso, gente? Ele falou, não foi? Sim. Pronto. Pó químico de extintor de incêndio. A ideia é que a gente vá
jogar esse bicarbonato no fogo. Então, veja, quando a gente joga esse bicarbonato de sódio no fogo, ele queima. Quando ele queima, ele se torna um sal. Um sal, qual é o tipo de ligação química entre esses átomos? Quem sabe? Né, como Iônica. Iônica. Iônica, perfeito. Gente, a ligação iônica em relação a ponto de fusão e ponto de ebulição é o quê? altíssimo. Alta. Alto. Então a gente sabe o quê? Que ele não vai ser queimado com facilidade, não é isso? Então, ou seja, você está pegando e jogando em cima do fogo uma coisa que não se queima com facilidade. Mas, além disso, esse bicarbonato ainda libera o quê? O que é que ele libera? Água. Água e CO2. Muito bem, vem cá. Fogo resiste à água? Não, né? Não, vai Apaga. evaporar. Muito bem. E vem cá. O fogo, ele existe se tiver apenas a presença de CO2? Consigo queimar? Tem que ter oxigênio. Muito bem, tem que ter oxigênio. Se, para quem não acredita, faça assim. Pega uma vela, acenda uma vela e bota alguma cor de vidro cobrindo essa vela, fechando para você ver. Ela vai se apagar. Sabe por que ela se apaga? Porque quando a vela está queimando, ela está liberando CO2. Quando libera CO2, você está gastando oxigênio. Aí quando o oxigênio acaba, apaga. Por isso que o bicarbonato de sódio é usado. Deu para entender isso, gente? Deu, né? Sim ou não? Ou tem alguém que não tá... Gente, se não estiver entendendo, por favor, perguntem, viu? Pelo amor de Deus. Se eu estiver falando muito rápido também, falem, que aí eu falo mais devagar, tá? Tente explicar com mais calma. Certinho? Então, excelente. Depois, a gente vai pegar esse bicarbonato de sódio, NaHCO3, e a gente vai misturar ele com qualquer ácido. Vou botar aqui o HCl, mas poderia ser qualquer outro ácido, tá? Gente, quando eu pego esse cara aqui, tem que lembrar, ó, ele é um sal de caráter básico, correto? Eu falei para vocês ali, ó, que ele é um sal básico. Então, se ele é um sal básico, significa que ele vai reagir com ácido. Aí, quando ele reage com ácido, ele vai formar sempre, gente, um sal e água. É basicamente isso. Tá certo? Ele sempre vai formar sal e água. E olha o que é que vai acontecer. Vocês estão vendo aqui esse NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio? A gente sabe o quê? Que o metal da reação é o sódio. Metais, eles tendem a ficar positivos ou negativos? Positivo. Então, isso aqui é a parte positiva, ou seja, isso aqui é o cátion. Enquanto isso daqui tudo é o ânion. Então, o bicarbonato é o ânion. A mesma coisa no HCl. Quem é que fica positivo, quem é que fica negativo? H positivo, sério negativo. Muito bem. Sabe o que é que vai acontecer aqui, Gil? Vem cá. Esse Na, ele vai querer se ligar a quem? Daqui, do HCl. Cl, Muito bem. Aí vai formar quem aqui do outro lado? sal. Muito bem. NaCl. Perfeito. Tá vendo? Mas, olha, o que ele vai formar é isso aqui, ó. Água e ainda vai formar CO2. Todo mundo aqui já fez aquela experiência do vulcão que a gente pega o bicarbonato de sódio e mistura com o quê? Mistura com o quê? Vinagre. Vinagre é o quê? Um ácido. Eita, que Perfeito. massa. Tá vendo, Gil? Aí você vai ter liberado, olha, você vai ter liberado NaCl. Por isso, depois faça isso, pegue o líquido e ponha na boca para você ver que tá salgado. Tá salgado porque o que vai ficar lá é NaCl. Vai gerar água e ainda vai espumar. E por que aquele espuma, professor? Vocês mesmos que vão dizer, ó. Ele espuma porque tem a presença, a liberação de, ó, CO2. Beleza? Deu para entender isso aqui, gente? Deu. Beleza? Por isso que ele é tão importante. Tá certo? É isso. Ok? Ok. Então, podemos passar para o próximo assunto? Pode. Muito bem, que a gente vai entrar na próxima função, certo? A próxima função, que é a função de óxidos. São os óxidos. Que óxidos eu gosto de estudar, viu, gente? Óxidos é uma das minhas funções prediletas. Vamos lá, gente. Óxidos, eu preciso, gente, que vocês aprendam esses conceitos, tá? A galera aqui tá falhando um pouquinho em termos de conceito, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso. Mas vamos lá, gente. Óxidos é todo composto, ó, é todo composto binário. O que é que significa binário? 2. Muito bem. Então, eu vou ter dois elementos apenas,
certo? É todo composto binário. Então, eu não consigo ter, gente, um óxido, sei lá, que ele seja assim, ó. Pronto, eu não consigo ter um óxido assim. Isso aqui não seria óxido. Por quê? Porque não é binário, tá vendo? Se eu tivesse isso daqui, ó, se liguem, viu? Ó, de longe eu sei que isso aqui não é óxido. Por quê? Porque não é binário, certo? Porque para ser óxido tem que necessariamente ser binário, ou seja, tem que ser composto de apenas 2 átomos. Contudo, gente, ó, botem aí, onde o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Negativo. Vamos lá para a gente ver aqui, ó, um exemplo. Se eu botasse esse cara aqui, ó, CO2. CO2 tem quantos átomos? Diferentes. 2. 2. Ele é binário, Gil? Vixe. Gil. É binário aqui, ó. É binário. Ah, é porque eu É fiquei binário. pensando na quantidade do O, entendeu? Que seriam Pronto. 2 ossos. Pronto, não se preocupe não, viu? Ele Porque é tem dois binário. elementos, não é isso? Muito bem, perfeito, Verinha. Tem 2 elementos distintos, que é o carbono e o oxigênio. Independente do número de oxigênios que tem, não deixa de ser 2 elementos, certo? Porque a gente vai contar como carbono e oxigênio, ou seja, são espécies diferentes. Aí vamos lá para a gente estudar aqui o NOx, certo? O NOx desses caras aqui. O NOx do oxigênio é fixo. Quanto é que vale o NOx do oxigênio? -2. -2, perfeito. Se o NOx do oxigênio é -2, o do carbono tem que ser quanto para dar 0? +4. +4, perfeito. Gente, quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o carbono? Só pelo NOx. Oxigênio. Muito bem, perfeito. Então, veja, é um composto binário e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, a gente pode concluir que o CO2, ele faz parte de qual função química? Óxido. Muito bem, ele é um óxido. Aí outro exemplo seria esse aqui, ó, SO3, também é óxido. A gente teria também, deixa eu ver um outro exemplo, esse aqui, ó, óxido de magnésio. A gente tem também isso aqui, ó, N5O5, que é óxido de nitrogênio, e assim por diante. Tá vendo? A gente sabe, então, que todos esses caras são óxidos. Agora, cuidado. Qual era a mesma frasezinha que eu dizia para vocês, que era para decorar, que era para memorizar, da fila de eletronegatividade? Fui ontem. Ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Muito bem, fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. Perfeito. Ó, e para cá fica mais eletronegativo. Qual é o elemento mais eletronegativo? Da Flúor. tabela. Muito bem, o flu, lembra que eu falei, gente, eu brinquei dizendo que o flu era era o estuprador da tabela periódica. Quem ele chegasse perto, não tinha como. Ele tomava os elétrons, não queria saber, até com os gases nobres. Lembra que eu falei? Que eu disse? Nem os gases nobres escapam do flu, porque ele é extremamente eletronegativo. Porque, gente, ele vai ser um átomo muito pequenininho, pô. Aí ele vai ter o núcleo dele tem muita influência sobre os elétrons. Aí por isso que ele acaba atraindo muito, entendeu? Então vejam, se eu tivesse uma coisa mais ou menos assim, gente, ó, OF2, será que isso aqui seria óxido? Se eu botasse isso daqui, ó, O2F2, será que isso daqui seria óxido? Não e não. Não. Muito bem, Gabi. Por que, gente, não seria óxido? Porque o flúor é mais eletronegativo. Perfeito. Mesmo ele sendo binário, o oxigênio não é. Aí isso daqui não é, ó, vou até botar aqui, ó. Não é óxido. Cuidado que o Enem gosta de dizer que isso aqui é óxido, viu? Para matar vocês lá na hora, viu? Não é óxido. Isso daqui, na verdade, gente, nós vamos chamar de fluoretos, tá? Beleza? Isso aqui são fluoretos diferentes de óxidos. Aí sempre que Beleza? for com flúor, especificamente que não é óxido, né? Porque ele é o Perfeito. primeiro. E depois já Perfeito. vem o oxigênio. Isso aí, muito bem. Certinho? É isso, gente. Simples, né? Simples, simples, simples. Agora vamos Eu tô aprender achando muito simples, Fá. tá?
É isso, velho. Ó, vamos aqui pra gente estudar Não agora. sei se isso é bom, às vezes isso não é bom, não. Eu acho que é, porque acho que vocês vão arrasar na hora de fazer a lista. Porque, gente, quem aprende óxidos, nossa vida muda. Porque, veja, a parte de química ambiental fica dada de graça, sabe? A gente não perde nenhuma questão de química ambiental. Nenhuma, porque é simplesmente maravilhoso. Aí vejam cá. As classificações, né? Um óxido, gente, ele vai ter várias classificações. A primeira, certo? Não é tá assim, não, mas vocês vão ver que vai estar. Ó, se liguem. Classificações. A primeira classificação, a primeira forma que eu posso classificar um óxido é dizer que esse óxido, ele é ácido. Porque lembra, ó, óxidos ácidos. Lembra que cada elemento vai ter que ter o seu caráter, porque os sais a gente analisava também o caráter do sal na água. A gente dizia se o sal era se ele era neutro, se ele era ácido, se ele era básico e assim sucessivamente. Nós fazíamos isso, né? Então vamos continuar fazendo, só que agora com os óxidos. Aí, gente, eu só peço que vocês tomem cuidado, porque o Enem, ele tá parando de chamar óxidos ácidos e começando a chamar de óxidos anidrídicos, certo? Anidridos, perdão. Ou anidridos. Mas é a mesma coisa. Ó, óxidos ácidos ou óxidos anidridos. É a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, como é que eu vou fazer para diferenciar, para saber que um óxido é ácido? Gente, vão ser óxidos ácidos, todo óxido que, quando reage com água, forma ácido. Então veja, ó, os óxidos ácidos, eles reagem com água, com H2O, e formam ácidos, beleza? E além disso, se eles são ácidos, eles vão reagir com mais o quê? Se eles são anidridos, eles reagem com o quê? Água. Com água, mas além de Não, água, pera. ó, Não tô entendendo. viu? Se ele é ácido, ele vai reagir com o quê? Com base. Muito bem. Tá vendo? Então, quando, olha, eles reagem com base e formam, ó, e formam sal mais água. Beleza, deu para entender isso, gente? Quando você pegar um óxido ácido, ou seja, um óxido anidrido, e você reagir ele com água, no produto você vai ter que encontrar um ácido, certo? Então você pegaria esse óxido, botaria lá e mediria aquele pH, e você ia ver que o pH estava baixo. Por quê? Porque formou um ácido. Aí, se você pega esse óxido ácido, você reage ele com base, ele vai ter que formar lá como produto sal mais água. Prof, mas eu não entendi ainda não. Calma, daqui a pouco eu mostro para vocês um exemplo prático disso, tá certo? Como é que eu vou fazer para identificar esse cara ainda com mais facilidade? Gente, aqui não é regra, mas a gente pode usar como exemplo. Perceba isso daqui, olha. Em geral, os óxidos anidridos são constituídos por metal mais oxigênio, certo? Normalmente eles vão ser dessa forma, metal mais oxigênio. Mas vem cá, quando eu digo em geral, eu estou falando que é sempre? Não. Não. Aí, por isso que vocês precisam tomar cuidado. Porque, veja, olha aqui em cima os exemplos que eu coloquei. Eu botei óxido de magnésio, perfeito. Metal com oxigênio. Eu poderia colocar também, sei lá, NaO, ou seja, óxido de sódio. Também, perfeito. Mas ó, aqui eu já botei o CO2, que já não é. Eu já botei o SO3, que também não é. N5O5 também não é. Ou seja, normalmente a gente vai. Eita, desculpa, gente, metal não. Ele é ametal, perdão, gente. Perdão. Ele é ametal, tá? Normalmente ele é ametal com oxigênio, desculpa, certo? Para ser um óxido ácido, um óxido anidrido.
Ele é um ametal com oxigênio. Aí, ó, a gente tem aqui, ó, CO2, que é ametal com oxigênio. A gente tem SO3, que é ametal com oxigênio. A gente tem N5O5, que é ametal com oxigênio. Mas a gente pode ter esses caras aqui também, ó. Tá vendo? Óxido de magnésio. Magnésio não é ametal, é um metal. Mas vocês estão vendo que boa parte vai ser ametal. Por isso que a gente diz assim, que em regra é isso. Mas para toda regra existe uma exceção. Tá bom? Deu para entender isso? Então a gente já descobriu outra forma de separar. No caso de diferenciar. Mas se mesmo assim a gente ainda não estiver feliz, a gente pode utilizar o NOx. Sabe por quê, gente? Porque o elemento que vai estar ligado com o oxigênio, normalmente o NOx dele, para ser um óxido anidrido, ele precisa ser maior ou igual a 4. Então, ó, o elemento ligado ao oxigênio possui NOx maior ou igual a 4. Deu para entender isso, gente? Deixa eu botar aqui um exemplo, ó. Ó, vou botar o CO2, certo? Para a gente estudar e ver qual vai ser o caráter dele. Pode ser? Vamos ver aqui qual vai ser o caráter desse cara. CO2, primeiramente, vamos ver se ele pode ser óxido ou não. Ele é binário? É, É. Quem é o elemento mais eletronegativo? o O O. Então, até agora, ele tem 2 checks. Então, ele pode ser óxido. Agora, vamos ver a classificação dele. Primeira coisa, ele é ametal ele é ametal com oxigênio ou ele é metal com oxigênio? a metal. Muito bem, então ele tem grandes chances de ser um óxido ácido, ou seja, um óxido anidrido. Mas não é só isso, porque eu agora vou verificar em relação ao NOx do elemento que está junto com o oxigênio. Bora lá. CO2. Oxigênio tem NOx fixo de quanto? -2. Muito bem. Se ele é -2, o carbono precisa ser quanto para dar 0? +4. Perfeito. Ei, Toia, deu NOx maior ou igual a 4? Sim ou não? Igual. Muito bem. Então, ele vai ser o NOx com qual caráter? Ácido. Muito bem, tá vendo? Ele é ácido. Por isso que, vem cá, quando a gente queima combustível fóssil, ele não libera CO2 na atmosfera? Então, isso é bom ou é ruim para a natureza? Ruim. Muito bem, porque o CO2, por ele ser um óxido ácido, ele vai gerar o quê? Uma série de problemas. Chuva Muito ácida, bem. acidificação dos oceanos, Perfeito. o efeito estufa também, que ele é um gás estufa. O efeito estufa, não. Oh, meu Deus, como é? A destruição da camada de ozônio, No porque caso, ele não, é efeito estufa mesmo, tá? É efeito estufa. Certo? mas ele vai intensificar o efeito estufa. Isso, justo. Ele intensifica. Perfeito, ele Entende? intensifica. E aí gera a destruição da camada de ozônio. Pronto. Tá vendo? Tranquilo, gente. Então, por isso que ele é tão perigoso. Porque agora a gente entendeu. Entenderam também por que é que ele tá dentro da Coca-Cola. Quando tu toma Coca-Cola, ela é o quê? Ácida, Muito bem. Ela é ácida porque tem, ó, CO2. Água com gás. Quem bebe aqui? Água com gás. Ela é mais ácida ou ela é mais básica? Água com gás. Quando você bota ela na mais boca, ácida. muito bem, ela vai ser ácida por causa da presença de CO2, tá vendo? Se ligar, porque CO2 é um óxido ácido. Bora aqui para a gente ver um outro, ó. Eu vou botar aqui um outro que é importante também, tá? Pra gente, ó. Que é o SO3. Vamos lá. SO3 vai ser óxido, sim ou não? Vai. Vai, bora estudar aqui esse NOx dele, ó. SO3, vocês já disseram. Aqui tem NOx -2. Para dar 0, o enxofre precisa ter NOx quanto? +6. Muito bem, +6. O NOx ficou maior ou igual a 4? Ficou maior. Pronto, muito bem. Então, ele vai ter que caráter. Ácido. Muito bem. Aprenderam, gente, como é que faz para determinar se um óxido é ácido ou não?
Deu, Sim. né? Massa, muito bem. Aí, olha só, e engraçado, gente, ó. Quando a gente misturar, por exemplo, esse cara de cima aqui, ó, o CO2, quando ele vai lá para a atmosfera, ele encontra a nuvem. A nuvem é rica em quê? É constituída majoritariamente pelo quê? Vapor de água. No caso, Água. água líquida. Água líquida, viu, Água. gente? Tem que tomar cuidado. Porque a Água. água, ela só foi condensada, tá? Não é vapor de água, é água condensada. Beleza? A água, ela evapora aqui. Ela vai evaporando. Quando chega no céu, aí ela diminui a temperatura. Aí ela ficam gotículas de água. Tanto, Gil, que se você passa por dentro de uma nuvem e você não tá com proteção nenhuma, você sai todo molhado. Certo? Aqui, ó, mais água. Que ela vai encontrar água líquida. Sabe o que é que vai acontecer com isso daqui? Vai se juntar. Juntou. Vai ficar com quantos hidrogênios? De onde? 2, ó, tá vendo? 2 hidrogênios. Fica com quantos carbonos? 1, porque só tem um carbono. E quantos oxigênios? No total? 3. 3. Quem é esse cara H2CO3 que a gente estudou nas aulas passadas? Carbonato. Não. Ácido Ah, carbônico. Muito bem, ácido carbônico. Tá vendo porque ele é tão perigoso? Tá vendo porque é que ele ocasiona a chuva ácida? Além dele ser ácido, ele ainda forma ácido com água. Ó, o que a gente disse aqui, que quando a gente reage, olha só, quando a gente reage um óxido ácido com água, ele vai ter que formar um ácido. Foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Ele formou um ácido. A mesma coisa, eu vou pegar esse SO3, gente. O SO3 subiu, atingiu a atmosfera, ele vai encontrar o que lá em cima? Água. Água. Água, muito bem, água líquida, olha. Aí tem que juntar, juntando. Como é que vai ficar isso daqui? H2. Certo? SO4. Muito bem. Eita, gente, quem é esse cara aqui? É o ácido sulfúrico, né? Perfeito, isso mesmo, velho. Ácido sulfúrico é forte ou é fraco, gente? É forte, né? Fortíssimo, muito bem, velho, fortíssimo. Por isso, sabe de onde é que sai o SO3, gente? Do escapamento do carro. Boa parte dos carros liberam SO3. Por isso que é tão perigoso. Porque quando chega na atmosfera, desenvolve H2SO4, que é um ácido extremamente forte. Então, que a gente vai aprender que os óxidos de enxofre, certo? Que são os sulfetos, vão ser grandes responsáveis ali pela acidificação do solo, acidificação dos oceanos, por, sim, várias e várias destruições que a gente tem na natureza. Ainda a morte de espécies, né, gente? Porque tu imagina tu tomar banho em uma cidade, sei lá, como São Paulo capital, por exemplo. Tu tomar banho, um banho de chuva em um lugar desse. Tu tá tomando banho literalmente com ácido sulfúrico, pô. Entendeu? É, Milk. Babado o negócio, viu? Babado demais o negócio, viu? Mas deu para entender isso aqui, gente? Até agora, todo mundo absorveu legal? Legal, né? Muito bem. Bora aqui para a gente dar uma adiantadazinha, né? Que eu preciso terminar isso tudo hoje ainda. Vamos para a gente estudar agora a nomenclatura. Ó, nomenclatura de óxidos anidridos, que são os óxidos ácidos. Ó, porque a gente consegue dar um nome a eles. E é bem simples, gente, ó. Se liguem, todo óxido, ele vai começar ou com mono, ou com di, ou com tri. Por exemplo, trióxido de alguma coisa. Sempre começa com mono, di, tri. Esse mono, di, tri, Amanda, preste atenção, vai ser o número de oxigênios que você tem. Então, eu tenho 2 oxigênios, então vai começar com di. Acabou. Aí você vai botar di, monodiotri, vai botar assim depois, óxido de, e aí você coloca o nome do elemento que está ligado com oxigênio, nome do elemento. Já que a gente lembra que óxidos são compostos binários, nome do elemento, simples assim. Por exemplo, vou botar aqui alguns exemplos, ó. Deixa eu botar assim, pronto. Vou botar para a gente dar o nome desse cara aqui, vou botar para a gente dar o nome desse cara aqui,
desse cara aqui, ó. E vou botar também pra gente dar o nome desse cara aqui, ó. Massa? Vamos lá. Esse cara aqui, quantos oxigênios a gente tem? 2. Então começa com o quê, gente? Di. Muito bem, di, ó, ele é di. Vamos lá. Aí eu boto quem agora? Óxido, né? Óxido de Muito bem, ó. Dióxido de. Qual é o elemento que está com ele? Carbono. carbono. Muito bem, ó. Aprendemos a dar nome a eles. Mas se liga, aqui é só para óxidos que são ácidos, tá? Anidridos. Porque óxidos básicos, por exemplo, a gente já vai ter outra regra, certo? Pode mudar alguma coisinha ou outra, de vez em quando muda. Esse cara aqui, como era que ficaria, gente? Trióxido Hum, de enxofre. muito bem. Trióxido de enxofre. Perfeito. Verinha, esse outro aqui, como era que ficaria? Trióxido de nitrogênio. Muito bem, tá vendo? Ó? Pronto. Aí, ó, ainda para ficar melhor. Assim como a gente coloca o número de oxigênios com mono, di, tri, se a gente quiser, a gente ainda pode botar aqui, ó. Desculpa, mono, di ou tri. Tá vendo? Quantos nitrogênios a gente tem aqui, Verinha? São 2. 2. Então fica trióxido de di. Nitrogênio. Muito bem, tá vendo? Porque a gente vai saber que tem 2 nitrogênios certinhos. Ok. Aí aqui, como é que ficaria? Verinha? Esse daí, dióxido de fósforo. Pronto. Veja, a gente tem quantos oxigênios? São 5. 5. Aí 5 vem, sabe de quanto, Verinha? Penta. Penta. Isso, então fica. Penta é fósforo. Muito bem. Pentóxido Isso é de quantos fósforos a gente tem? 2. 2. Então fica pentóxido de De Fósforo. 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 Muito bem, tá vendo? Ó? Pentóxido de difósforo. Porque caso o Enem queira cobrar ali, né, uma coisa mais difícil da parte de vocês, já conseguem nomear também esses óxidos anidridos mais difíceis um pouquinho, entendeu? Que pode acontecer ali dele querer que vocês deem nome a esses caras meio assombrados, sabe? Agora a química está começando a aparecer. Agora vem a química, minha filha. Vem a química do jeito que a gente gosta. Mas, menino, podemos passar para o próximo. Todo mundo captou legal essa parte de nomenclatura de óxidos. A parte aqui mais importante que foi, de fato, entender essa classificação, as reações. Pronto, massa, muito bem. Bora lá, a gente vai falar agora, gente, sobre o segundo tipo de classificação, que são os óxidos básicos. Gente, assim como os óxidos ácidos reagiam com água e formavam ácidos, os óxidos básicos, eles reagem, vocês vão ver que é repeteco, gente. Reagem com água e formam o quê, hein? Ó, adivinha? Bases. Muito bem. Repeteco, pô. Repeteco. Aí vamos lá, Gil. Se ele é básico, ele vai reagir com o que ainda? Reage com água e reage com mais o quê? Ácido. Muito bem. Então, ó, Troque quando... o 2 pelo B, que você botou A no início ali. Aonde? O 2 que você botou, aí você bota B. Você É verdade, é botou o lá, B, né? lá em Ah, cima. verdade, Gil. Valeu, viu? Muito bem. Então, óxidos básicos então, reagem com ácidos e vão formar o que, Gil? Sais. Ele Muito tem bem, outro tá? nome? Não, Gil, é só óxidos básicos mesmo, viu? Só o anidrido que vai ser o óxido, o óxido ácido, tá? Só esse mesmo vai ter esse nome diferentinho. Beleza? Gente, em geral, esses óxidos básicos, eles vão ser formados por um metal mais o oxigênio, certo? Mas, claro, a gente não pode levar em consideração apenas isso. Tem que verificar ainda, ó, o NOx, certo? Ó,
Tem que verificar o NOx. Veja, o NOx do elemento que está com o oxigênio, ele vai ser ou mais 1 ou mais 2. Se for 1 ou 2, esse óxido ele vai ser básico, de certeza. Deixa eu botar um exemplo aqui, ó. Vou botar isso aqui, ó. Pronto. Na2O. Bora lá. Ele pode ser um óxido. Pode, Por quê, Gil? porque é binário, só tem sódio e oxigênio. E ainda, O oxigênio é mais eletronegativo, no caso. perfeito. Isso mesmo, Erin. Tá vendo, gente? Agora vamos analisar o caráter desse cara, ó. Na2, ó. Qual é mesmo o NOx fixo do oxigênio? Menos 2. Aí, quanto é que tem que ser aqui o sódio? Muito bem, mais 1. Porque, até porque o sódio faz parte da família 1, né? Família 1, então ele tem NOx 1. Eita, ficou com NOx 1, então, os óxidos que formam elementos, aqui tem elementos com NOx 1 ou 2, eles vão ser o quê? Ó, vão ser óxidos. Básico. Muito bem. Fechou, gente? É isso aqui, ó. Aí, ou seja, quando eu pegar essa criaturinha, que é o Na2, ó, quando eu pego o Na2O, junto esse carinha com água, eu tenho que formar uma base, não é isso, gente? Que eu disse para vocês, né? Se ele for básico, ele precisa formar uma base. Vamos lá para a gente ver, viu? Ó, aí, se liguem aqui, viu? A gente vai ter assim, ó. A gente vai ter 2 sódios, certo? A gente vai ter 2 sódios, porque vai ficar assim, ó, gente, ó. Vai ficar basicamente assim. Na tá junto com o O, tá junto com Na. E a água vai ficar assim, gente, ó. OHO. Sabe o que é que vai acontecer? Esse oxigênio vai vir para cá, então a gente vai ficar com quantos oxigênios? 3. Com 3 oxigênios, muito bem. Aí 3 oxigênios, porque para ser base precisa ter o quê, Gil? OH-. Muito bem. Então, veja, se eu tenho 3 oxigênios, eu vou precisar de quantos hidrogênios para formar? 3 hidrogênios. Muito bem, 3 hidrogênios. Aí eu tenho só 2, olha. Eita, que na verdade é assim, ó. Eu tenho só 2, aí eu vou precisar de mais um, tá vendo? Vai ficar basicamente assim, ó. Na ou H. A gente sabe que no final vai ficar isso. Aí aqui é só a gente fazer o balanceamento. Mas não precisa fazer balanceamento agora não, tá? A gente só vai ligar para balanceamento depois quando a gente tiver em estequiometria. Mas se ligaram aqui, ó, eu peguei esse óxido que é básico, quando eu juntei com água, ele se tornou ali, ó, tá vendo? Hidróxido de sódio. Que era só botar um 2 aqui na frente, viu, gente? Ó, porque eu ficaria com 2 sódios, perfeito? 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Aí já ficaria balanceado, tá? Então, é isso aqui, ó. Aí significa o quê? Que se eu pegar esse cara e juntar com um ácido, vamos supor que eu junto, sei lá, com, sei lá, H2SO4, ou poderia ser até com HCl mesmo, vai. Vou juntar com HCl. Se esse cara é básico, ele tem que gerar o quê como produto no final? Sal. Muito bem. Bora ver, ó. Quem é o positivo aqui, Gil? Na2. Muito bem. Isso aqui, e aqui, ó, positivo e negativo. Aí esse Na2 vai se juntar com quem aqui? Com o Cl. Muito bem, formando, ó, NaCl. Se ligou? Aí tu tem, Gil, oxigênio com hidrogênio, formando água. E aqui a gente só faz mesmo o... Ai, meu Deus, como é que se diz? A gente só vai fazer agora o... Balanceamento. Isso, o balanceamento. Aqui nesse caso seria 4, balanceamento. Pronto. Mas que nem precisava balancear, não, tá, gente? Não precisava balancear, não. Poderia deixar simplesmente assim, ó. Ó. Viu? Era mais do que suficiente. Agora, quando a gente tiver em estequiometria, é que a gente vai fazer esse balanceamento. Mas igual se deu para entender mesmo, se não deu, se precisa de mais alguma coisa. Pronto, vamos aprender Passa a dar outro um nome. exemplo. Oi, pronto, pode ser. Deixa eu botar aqui, Gil. Se eu botasse esse daqui, ó, que a gente estudou, inclusive, lá atrás, ó. A gente chamava de que isso? CaO.
Cal hidratado. Muito bem, tá vendo? Cal Não, hidratado. era cal virgem. Cal virgem. Isso, muito bem, cal virgem. Certo? Aí essa cal virgem, vamos aqui para a gente analisar qual vai ser, ó, esse NOx. O NOx do oxigênio -2, o do cálcio tem que ser quanto para dar 0? Mais 2. Pronto, olha. Se deu 1 ou 2, ele vai ter qual caráter? Básico. Muito bem, então ele é básico. Então significa, Gil, que se ele é básico, se eu misturar ele com água, ele vai dar origem ao quê? Uma base. Muito bem. Aí a base sempre é assim, Gil. Pega já o metal que está aqui e junta esse metal com a hidroxila. Só que cada cálcio vai precisar É de quantas 2. hidroxilas? Muito bem, 2 hidroxilas. Aí, ó, formou. Como é o nome dessa bichinha aqui? Hidróxido de cálcio. Perfeito. Vamos supor, Gil, que eu tenho aqui, ó, CaO, e eu junto CaO com H2SO4. Vem cá, se esse cara aqui é básico, que a gente já viu que ele é básico, tá? Que inclusive, Gil, ainda entra naquela questão, por que a gente usa ele como no processo de calagem? Porque ele tem caráter básico. Tá vendo? Tá fazendo sentido, gente? As coisas estão se conectando. Por que a gente usa cal? Por que a gente usa CaO? Porque ele é um óxido de caráter básico. Por que ele é um óxido? Porque ele é binário, ele é um composto binário, que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, e o NOx dele está entre 1 e 2, ou é 1 ou é 2, por isso que ele é básico. Porque se tivesse dado 4 ou mais, ele teria qual caráter? Ácido. Perfeito, tá vendo? Seria um óxido anidrido. Perfeito? Agora vamos lá. Peguei aqui. CaO. Todo mundo sabe, eu tenho certeza aqui. Quem está comigo desde o início do ano sabe que o primeiro cara sempre é positivo, o segundo cara é negativo. Primeiro cara positivo, aí esse cara aqui todinho é negativo. Bora lá. O Ca vai se ligar com quem daqui? Do H2SO4? Com SO4. Muito bem, então vai ficar assim, ó. CaSO4. Mais 2 hidrogênios com o oxigênio formam o quê? Água. Água. Perfeito, tá vendo, ó? Qual seria o nome desse cara aqui, ó? Já que é um sal. Sulfato de cálcio. Perfeito, tá vendo, Gil? Sulfato de cálcio. Gil tá dominando legal a nomenclatura, viu? De sais. Parabéns, Gil. Tá vendo? Uma boa, né? Cara, quando a gente domina as outras funções, ó, o restante. Eu disse o quê para vocês? Gente, tem que pegar pesado em ácido e base. Eu falei para vocês, não foi? Que tem que pegar pesado. Deixa só eu passar aqui para vocês a nomenclatura e eu já libero, tá? Espera aí, rapidinho. Nomenclatura. Só para eu poder não sair daqui sem isso, porque senão vocês não vão conseguir fazer a lista de exercícios. Que, na verdade, ainda falta, gente, óxidos neutros ou indiferentes, óxidos anfóteros, falta ainda óxido duplo, misto e salino, falta as reações de óxidos básicos, peróxidos e superóxidos. Eu sabia, tava muito bom, se é verdade. É porque tem muita coisinha mesmo, é bem detalhadinho ele, mas você vai ver, Feitozinha, que vai fazer total sentido e vocês vão gostar bastante, vai ver como a vida de vocês, a relação de vocês com química vai mudar. Vamos lá, gente. Nomenclatura, a gente vai ter o seguinte, ó, vocês vão fazer assim, ó, vocês vão pegar, ó, vai ter que analisar, como eu disse para vocês que, via de regra, ele vai ser formado por um metal com oxigênio. A gente lembra que existem metais que possuem um NOx fixos, possuem um NOx fixo, mas há metais que não possuem NOx fixo. Então, para os metais com NOx fixo, o nome vai ser assim, ó, se liguem, viu? Vai ser assim. Vai começar já com óxido, vai botar o D e colocar aqui o nome do metal. Ó. Nome do metal. Coisa simples. Acabou. Beleza? Ah, professor, não vai ter esse negócio de dióxido, trióxido. Não, tem não, viu? Dióxido, trióxido, pentóxido. Isso aqui vai ser nomenclatura de quem? Ai, meu Dos- Deus. Dos ácidos ácidos. Isso, muito bem. E para você ver, tá vendo isso aqui?
às vezes minha dicção, ela não é que a minha dicção é ruim, é que falar esse negócio aqui, meu filho, isso é um trava-línguas. É Todinho. mesmo. Porque óxidos, por isso que eu boto logo óxidos anidridos, que é até melhor. Fica menos confuso aí pra minha língua, viu? Pelo amor de Deus. Mas, pronto, outra coisa. Pulcra, quando vocês virem um negócio tipo, trióxido de alguma coisa, vocês já sabem qual é o caráter desse negócio. Já sabe que é ácido, tá vendo? Que legal, Que ó. massa, velho. Tá vendo? Como é legal a gente entender bem a teoria, né, velho? Tá vendo? É igual falar o nome científico, justamente, de amebíases, né? E em parasitologia. Eu, inclusive, David, tive aula hoje de parasitologia. A gente estava estudando o Tricomona vaginalis hoje. Menino, ô coisinha ruim de falar, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, para metais fixos é assim. Para metais que não têm NOx fixos, para metais com NOx variado, a gente vai ter que fazer assim, vai começar com óxido de alguma coisa, aí você bota aqui o nome do metal igual, só que aí vocês vão ter que botar aqui o NOx dele, mas em algarismo romano. Ó. Tá vendo? Vai fazer assim, ó. Prof, não entendi não, deixa eu botar aqui, ó. Peraí. CaO, Na2O, FeO e PbO2. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar, para ver se a galera estudou NOx, viu? O cálcio que tá aqui, ele tem NOx fixo ou NOx variável? Fixo, porque ele é da família Hum? 2. Perfeito, muito bem. 2A, perfeito. Então, vai a primeira. Então, ele vai ficar assim, gente, ó. Óxido de e o nome do metal, que é cálcio. Óxido de cálcio. Acabou. Não precisa dizer monóxido de cálcio, porque ele não é ácido. Tá certo? Ele é básico, então é só óxido de cálcio. Bora lá. Na2O. O Na que é o sódio. O sódio tem NOx o quê? Fixo. Então vai ficar no óxido de sódio. Tá vendo? Cadê o algarismo romano? Não precisa, porque o algarismo romano é só para NOx o quê? Ah, verdade, Tá foi. vendo? Variável, Gil. Agora, FeO, o ferro é o quê? Varia. Aí a gente vai ter... Isso, perfeito. E Gabi tá afiada pra cacete, viu, Gabi? Minha filha, você tá um monstro em química, velho. Parabéns, viu, minha filha? Você tá topada demais, velho. Varia entre 2 e 3. Poxa. E olha que é difícil a galera lembrar, viu? De ferro. E a bicha lembrou mesmo. Aí a gente precisa encontrar qual é o NOx, ó. Tá vendo? FeO. Ei, o NOx do oxigênio é fixo, né? Em óxidos, né? Comuns. A gente vai aprender depois, inclusive, que ele não é. Muito bem, -2. Então, Gabizinha, aqui para dar 0, o ferro tem que ser quanto? +2. Então, fica assim, ó. Se liguem, viu? Vai ficar óxido de, bota o nome do elemento, ferro, só que aqui coloca o 2, ó. Tá vendo? Então, fica óxido de ferro 2. Antigamente, a gente fazia assim, a gente dizia assim, ó. Se o NOx for o mínimo, a gente colocava antes ouso no final. Se o NOx fosse máximo, a gente colocava ico no final, era desse jeito. Aí veja, o NOx do ferro pode variar, +2 ou +3. Se aqui ficou +2, ficou o NOx máximo ou mínimo? Mínimo vai ser oso. Muito, então ficaria óxido ferroso. Aí tirava o D, viu? Tirava o D. Tira ele. Então ficaria óxido ferroso. Se ligaram nisso? Se tivesse ficado +3, ficaria óxido férrico. Mas hoje em dia,
Isso daqui caiu em desuso, não usa mais, viu, gente? Não usa mais. Hoje em dia a gente usa só ferro 2 ou ferro 3. A mesma coisa, gente, PB, que elemento é esse daqui na tabela periódica? Chumbo. Chumbo. Chumbo é inox o quê? Fixo. Ou, não é isso? Então aqui vai ficar, Chumbo ó, não tem dois, não. como? Chumbo não tem dois inox, não. É isso que eu tô perguntando para vocês. Ele vai ser fixo ou ele vai ser variável? Para mim, ele vai ser variável. E aí, todo mundo concorda que ele vai ser variável? Vê aí. Tem como nessa É relação tanto que, aqui, ó. Diga aí, Gil. é tanto que tem aquele negócio plumboso e plúmbico. Eu acho que é variado também. É mais 2 e mais 3. Ou é mais 4. Tem alguns que é mais 4, tem alguns que é mais 3. Pronto, vamos olhar aqui esse, ó, Gil. O oxigênio ficaria com NOx quanto aqui? Menos 2. Menos 2. O chumbo tem que ser quanto para dar zero? Mais 4. Perfeito, tá vendo, ó? Mais 4. Então, aqui ficaria assim, né, ó. Óxido de chumbo, o quê? 4. Perfeito. Aí vai Óxido ser de chumbo. o plúmbico. Isso, óxido público. Aí. Se ligou, Gil? Era, né, Gil? Era porque agora nós somos da nova era. Nós somos novinhos e a gente usa algarismos romanos. Deixa que eu aprendi Mas com eu fé. gosto do oso e do ico. Eu Eu também, gosto, sabia? porque na minha cabeça diferencia mais. Sim, eu acho mais bonito até. Acho mais chique. Não é só realmente porque diferencia mesmo, entendeu? Um é uma coisa e o outro é outra. Sim. Perfeito, velho. Gente, é isso, estão liberados, tá? Eu não sei se eu vou conseguir liberar a lista para vocês hoje,